Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deixe eu expressar a minha alegria, meu contentamento em estar com os irmãos aqui esta noite para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Agradeço a Deus por essa oportunidade singular que Deus me concede. Eu costumo dizer, enfatizo e ensino que 3 coisas pertencem a Deus pela sua excelência, que é a honra, a glória e o louvor. E a Bíblia fala que a glória é de Deus, e Deus não divide sua glória com ninguém. A Bíblia fala que o louvor é para Deus, e o louvor tem que ser dirigido para Deus, e é por isso que o louvor na igreja, ele não pode ser julgado pelo homem, porque às vezes o homem está achando ruim, mas Deus está achando bom, e às vezes o homem está achando bom e Deus está achando ruim. Então o louvor, quem aprecia, quem fala se o louvor está bom ou está ruim, é Deus, porque o louvor é para Ele. Todos nós estamos aqui é para louvar o nome dEle. Quantos podem dizer amém? Nós estamos aqui para louvar o nome dEle. E a honra também pertence a Deus por excelência. Só que com a honra, Deus trabalha de uma forma diferente. Deus trabalha com a honra, honrando aqueles que o honram. Ele diz: eu honro aqueles que me honram, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Ora, se você veio aqui honrar a Deus, fique tranquilo que Deus vai lhe retribuir com honra. Glorificado é o nome do Senhor. Me sinto muito honrado em estar aqui esta noite. Pode sentar, irmão, que ainda vou fazer algumas saudações. Quero também agradecer ao pastor Henrique pela confiança depositada na minha pessoa e a palavra empenhada pelo pastor Luiz. Eu acho que o irmão não lembra de mim, mas eu já estive aqui pregando uma certa ocasião, mas tem uns mais de 10 anos atrás. Aí o pastor Luiz citou o meu nome, me indicou para estar aqui. O irmão prontamente cedeu o púlpito de sua igreja para que eu pregasse. Eu ensino e prego na minha igreja que a igreja é de Jesus. Jesus comprou, lavou, redimiu com seu sangue, e só Ele pode dizer: é minha a igreja. Porém, o púlpito da igreja, Deus confiou ao pastor. E o pastor franqueia o púlpito a quem ele quer, debaixo da orientação do Espírito Santo. Agradeço ao irmão do fundo do coração por me franquear a oportunidade de pregar a palavra de Deus aqui esta noite. Estamos em uma campanha, e essa campanha tem uma temática. Eu não vou fugir da temática da campanha dos irmãos, que é: não temas, o medo será silenciado na sua vida. Porém, eu quero usar um texto, um versículo apenas da palavra do Senhor, que se encontra no livro dos Salmos, número 126, livro dos Salmos, número 126. O verso que nós vamos ler é o verso 3, somente o verso 3. Salmo número 126, ou 126, Salmo 126, o verso é o verso de número 3. Os irmãos que acharam, digam amém. Amém. Por ser um versículo apenas e fazer uma pregação participativa, eu vou ler a primeira vez o versículo, e os irmãos, por favor, repitam o mesmo versículo. Os irmãos que entenderam, digam: entendi. Entendi. Diz a palavra do Senhor: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Os irmãos: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Você pode dar um glória a Deus pela leitura da palavra do Senhor? Olha, queridos irmãos, que aqui estamos agraciados por Deus nesse culto de campanha. O Salmo de número 126, ele é conhecido na academia teológica como o Salmo da Restituição. Ora, pastor, por que ele é conhecido como Salmo da Restituição? Porque refere-se a momentos que Israel deixava o cativeiro babilônico, que as portas da Babilônia se abriram. Então o povo, segundo
estudiosos, Esdras compõe esse salmo para glorificar a Deus pela libertação da Babilônia. Ora, para que os irmãos entendam a mensagem que o Espírito Santo pôs no meu coração esta noite, eu quero dar um fundo histórico à mensagem, e nesse fundo histórico eu quero fazer-lhes uma pergunta. Quantos conhecem a história do rei Ezequias? Levante a sua mão e dêem glória a Jesus. Para refrescar a nossa memória, a história do rei Ezequias é uma história magnífica. Um homem que conseguiu restaurar a adoração que estava esquecida em Israel, conseguiu trazer a adoração novamente para Jerusalém, porque o seu pai Acais implantou a adoração a outros deuses em Jerusalém, e Deus usa Ezequias para restaurar a adoração a Deus em Israel, além de uma administração magnífica. O aqueduto que levava água para Jerusalém foi Ezequias que fez da sua gestão. Estradas nobres que ligavam Jerusalém para Jericó também foi posto no tempo do rei Ezequias. Ele fez a primeira estrada de ligação de Jerusalém até Jericó. Ora, o que aconteceu na vida de Ezequias, pastor Davi? Ezequias, diz a palavra de Deus, mencionados em 3 textos da Bíblia Sagrada, ele fica doente. E quando ele adoece, Deus envia um profeta. Quem é esse profeta, pastor? É o profeta Isaías. O profeta Isaías é o emissário de Deus para Ezequias, para lhe entregar uma mensagem que parecia que não era muito boa, não era muito boa, porque a mensagem que Isaías tinha, pastor, não era mensagem de vida. A mensagem que Isaías tinha era a mensagem de morte. E qual era a mensagem que Isaías tinha que entregar para o imperador, que Isaías tinha que entregar para o rei? Era a seguinte: Ezequias, assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerá e não viverá. Porém, a Bíblia, no mesmo texto, na mesma pegada, ela diz que Ezequias tira as suas vestes reais. Ezequias coloca o seu rosto na parede estucada do palácio e clama pela misericórdia de Deus. Aqui nós vemos no texto de Ezequias, nós vemos a oração mais rápida respondida por Deus em toda a Bíblia, porque a Bíblia fala que antes que o profeta saísse do quintal do palácio ou do pátio do palácio, o Espírito Santo torna, aleluia, a Ezequias, o profeta diz: vai, torna e diga a Ezequias que eu, o Senhor, ouvi a tua oração e acrescento a tua existência mais 15 anos de vida. Diga, 15 anos ele recebeu do Senhor. Diga, 15 anos ele recebeu do Senhor. Só que o ser humano, pastor, ele é passível de uma coisa chamada dúvida, e ele queria uma confirmação de Deus para a sua cura. Ele queria uma confirmação de Deus se realmente ele viveria aqueles 15 anos que o profeta havia lhe dado. Então Deus manda ele fazer uma escolha. Qual é a escolha? Olha, Deus lhe dá 2 escolhas, 2 coisas para testificar, para sacramentar a tua cura. Veja o relógio de Acais. O relógio de Acais era tipo um poste enfincado no chão. Deus manda dizer: se você quer que o relógio adiante 10 graus ou que o relógio atrase 10 graus. Aí Ezequias sabia que a lógica é o relógio adiantar. Diga, o teu relógio não volta. Diga, o teu relógio não volta. Pastor, o teu relógio não volta. Ele pode até atrasar, mas voltar ele não volta, porque o tempo ele não para. O tempo, o destino, ou seja, o momento, a normalidade do tempo é ir para frente e nunca retroceder, nunca vir para trás. Aí Ezequias fala: eu quero a confirmação da cura da seguinte forma: o relógio de Acais, ele tem que voltar. A sombra do relógio
Sabe o que Deus fez? Deus mexeu em toda a estrutura do universo. Parou o relógio que acai. Parece até aquele filme do Superman. E deu uma torcida no relógio que acai. O relógio que acai ficou parado e retrocedeu. A sombra, em vez de progredir, retrocedeu 10 graus. Diga, Deus é o dono do tempo. Ele pode adiantar e também pode atrasar. Oh, glória a Deus. Ezequias ficou de veras alegre, pastor. Recebi o maior presente. Foi nesse interim que Ezequias passa a ser profeta e compõe o Salmo de número 116, que diz que, aleluia, que deu o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem dado. Tomarei o cálice da salvação. Quando Ele fala o cálice da salvação, Ele quer dizer: eu vou fazer um brinde, porque Deus salvou a minha vida da morte. Tomarei o cálice da salvação. Aleluia! Oh, que alegria! Recebeu 15 anos de vida. Mas espante-se os senhores e as senhoras no que aconteceu nos 15 anos de vida que Ezequias recebera da parte de Deus. Ora, Ezequias recebe uma visita da casa real em Jerusalém. E diz-nos a Bíblia que Ezequias ficou deveras alegre com aquela visita. E aquela visita, Ezequias começou a falar, pastor, o que não deveria ser falado. Ezequias abriu portas que não deveriam ser abertas. Oh, Ezequias mostrou o que não deveria ser mostrado. Ora, pastor, de quem era aquela visita? A visita era justamente dos embaixadores da Babilônia, dizendo que Deus, o grande imperador da Babilônia, soube da enfermidade de Ezequias e mandou prestar o ombro amigo. Diga, não existe ombro amigo. Não existe ombro. Porque quem é amigo não dá ombro, quem é amigo dá peito. Oh, João, amigo de Jesus, ele não declinava no ombro, ele declinava no peito de Jesus, porque amigo não é para ser colocado no ombro, porque o que é colocado no ombro, pastor, escorrega e cai, mas o que é colocado no peito fica fixo, fica gravado. Mandou oferecer, oh Ezequias, o ombro amigo. Deixa eu dar uma parada nessa mensagem e dar um conselho pastoral para você. Sabe qual é o momento que você tem que vigiar mais? Sabe qual é o momento que você tem que estar mais atento? Não é o momento da tristeza, nem da agonia, nem da prova. O momento que você tem que vigiar mais é o momento quando você recebe uma graça, uma bênção de Deus, e seu coração se enche de alegria. Porque é neste momento que entra em cena os ladrões de alegria para roubar aquilo que você recebeu de Deus. E é interessante que quando você está muito alegre, foge a razão e você dá lugar à emoção. E uma pessoa levada à emoção fala o que não devia ser falado. Catou que o seu irmão diga: ou tiver muito alegre, não vigia, dobra a vigilância. Oh, glória a Deus! Ezequias não vigiou no momento da alegria, e a Bíblia fala que no afã, meu Deus, no auge da alegria, ele fala, ele mostra, ele abre, confidencia segredos. Irmãos, o que nos valoriza não é o que se vê. O que nos valoriza é o que está em segredo. O que nos valoriza é o que está escondido. O que não te valoriza não é a mensagem que você prega no púlpito todo dia. O que te valoriza é os momentos de oculto que você passa com Deus dentro do seu quarto. Porque o altar é o espelho do quarto. Oh, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. E eu me fiz segredos que Satanás quer roubar de você a qualquer custo.
cumprimentando. Quem vem entrando no palácio? O profeta Isaías. Meu Pai. Aquele que profetizou os 15 anos de vida. Os embaixadores saindo e o profeta entrando. Os homens vão embora. Ezequias fica tão alegre que fala: Isaías, tu viu esses homens que saíram? Aí Isaías fala: eu vi esses homens que saíram, rei. De onde eram esses homens? Eles eram de uma terra muito distante. Eles eram da Babilônia. O poder bélico maior do mundo de então. Aí o profeta faz a segunda pergunta: o que você mostrou para esses homens? O que você falou para esses homens? O que você abriu para esses homens? Aí a resposta de Ezequias foi a seguinte: não houve nada que eu não lhes mostrasse. Eu mostrei o arsenal de armas, eu mostrei a tesouraria, eu mostrei a grandeza do nosso templo, a riqueza do nosso lugar de adoração. Aí Deus, como profeta, viu esses homens que acabaram de sair. Esses mesmos homens voltarão a ti, levarão teus filhos cativos. Os teus filhos servirão de escravos em terra estranha. Acabarão com a adoração deste lugar. Oh, e o mais lamentável, Ezequias morreu. Passou os 15 anos. Manassés não ficou a mesma pegada do pai de adoração. Manassés fez tudo na contramão. Deus levando o profeta Jeremias, fala sobre o castigo vindouro da Babilônia, e os reis mudando, entrando reis, saindo reis, e ninguém dava ouvido à palavra do profeta. Aí se cumpre literalmente o que o profeta Isaías profetizou anos antes. A Babilônia entra em guerra e vai parar nas portas de Jerusalém. E nas portas de Jerusalém eles promovem um cerco. Ninguém entrava, ninguém saía. E parecia uma agonia tremenda. O que vamos fazer? O que vamos fazer? O negócio é fazer a rendição. Quando eles se rendem, pastor, a história é uma das histórias mais tristes. Babilônia começa a fazer a deportação. O que era a deportação? Tirar as pessoas de Jerusalém e levar para a Babilônia. E nessa deportação, os primeiros a sofrerem foi a família real. Diz a Bíblia que eles pegam a família real. Dentre eles estava Daniel, Ananias, Azarias e Misael, que foram os homens que serviram no palácio e levaram escravizados para a Babilônia. Oh, como não se bastasse, eles precisavam de mão de obra agrícola. Eles voltam pela segunda vez lá em Jerusalém. E sabem quem eles pegam? Eles pegam os levitas, eles pegam os sacerdotes, eles pegam aqueles que tocavam esplendidamente e a glória de Deus se manifestava no meio do povo. Eles pegam aqueles que tocavam as suas harpas e pareciam anjos dedilhando harpas, porque a glória de Deus se manifestava no louvor, no tanger das suas harpas. Eles pegam aqueles que tocavam a sua gaita ou a sua trombeta de forma tremenda, que parecia que o Senhor dos exércitos estava entrando no meio do povo. Eles pegam os que tocavam tamborim e levavam. E para complicar mais, pastor, eles pegam os sacerdotes, meu Pai, aqueles que instruíam o povo, aqueles que levavam o povo à adoração, aqueles que ministravam no templo, aqueles que abençoavam as crianças, aqueles que solemnizavam casamentos, aqueles que todo dia levantavam-se pela manhã e profetizavam a bênção arâmica sobre o povo. Eles pegam os sacerdotes e levam para a Babilônia. E os sacerdotes foi mais
Porque como sinal de poderio, Nabucodonosor mandou acarretar os pés e as mãos. E eles foram caminhando. Oh, irmão, que coisa triste. O medo passou a ser vivido nitidamente no meio do povo. Escravizados, um futuro sombrio, porque o medo é derivado de duas coisas principais. A primeira coisa que traz medo é a incerteza. Meu Deus. Oh, irmãos, o que será? O que será? Pastor, o que será de nós? Nós só sabemos adorar. Eu não sei fazer outra coisa, eu não sei tocar a minha gaita. Eu não sei fazer outra coisa, a não ser pegar a palavra e pregar. Aleluia! O que será de nós? O que será? A incerteza é aplicada ao presente. Não tenho certeza de nada. E a segunda coisa que traz medo é a insegurança. Pessoa insegura tem medo de tudo. A maior crise do século XXI é a crise de pânico. Sabe por que a crise de pânico está no século XXI? As pessoas estão se sentindo inseguras. Inseguras ao ponto de sair de casa e atravessar a rua. O que pode acontecer, eu estou inseguro. Israel levado para o cativeiro babilônico com o pastor Henrique, com medo. Como nós estamos? Incerteza. O que acontecerá conosco? Insegurança. Aí a Bíblia fala, Salmo de número 137, que eu não vou ler, que eles pegaram seus instrumentos, literalmente, Salmo 137. Eles pegaram seus instrumentos, colocaram em sacolas e penduraram nas árvores que haviam às margens do rio Quebar. E Salmo 137, o poema diz: as margens do rio da Babilônia choravam. Oh, planteavam os filhos de Abraão. E aqueles que nos levaram cativo nos dizia: amigo, por favor, cante-nos um hino de Sião. Como lembrar disso, pastor? Meu Deus. É o que o pastor falou, o nosso passado nos denuncia. O nosso passado nos afronta. Porque o que passou e virou frustração, você não quer tentar de novo para não se frustrar novamente. Meu Deus. Oh, canta-nos um hino de Sião. Como cantaremos em terra estranha? Porque os hinos de Sião não se cantavam em terra estranha. Porque os hinos de Sião eram hinos proféticos. O que é um hino profético? Deus revelava o hino, a pessoa cantava e Deus fazia valer a letra que eles estavam cantando. Pastor, dá um exemplo nos campos de Sião. Salmo número 46 é um cântico de Sião. Vamos lá. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem, ainda que as águas fujam pela sua braveza, ao rio puge, as correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, Deus ajudará ao romper da manhã, a nação de amanhecer
Meu Pai, como cantar isso debaixo de medo? Como cantar isso, ídolo, debaixo de opressão? Oh, parece que a coisa não vai fluir. Parece que nada vai acontecer. Valente. Parece que teus sonhos, teus projetos vão morrer dentro daquele cativeiro que você colocou. Eu estava ouvindo o pastor sendo usado pelo Espírito Santo aqui, ainda na palavra introdutória ao culto, e ele falava que muitos se colocam em cativeiro, que o medo te coloca em cativeiro, e você não consegue se locomover, você não consegue se projetar, você não consegue se enxergar da forma que Deus quer que você se enxergue. Mas eu tenho uma notícia boa para você: o Deus da restituição é o nosso Deus, e debaixo de cativeiro aquele povo não ia morrer. Salmo número 126, Salmo da restituição. Deus restitui 3 coisas ao povo de Israel aqui nesse Salmo 126. A primeira coisa que Deus restitui, deixa eu correr com isso aqui, é a liberdade. Diga liberdade, fale liberdade. Liberdade é mais do que ficar solto, fale, liberdade é mais do que ficar solto. Liberdade é sentir a presença do Espírito Santo na íntegra em nossa vida, porque só conhece a verdadeira liberdade quem tem o Espírito Santo, porque é onde há o Espírito de Deus, aí há a liberdade. Quantos foram libertos por Deus? Levante a sua mão, glorifique o nome do Senhor. Ó, pastor Henrique, quem olhava para o quadro, olhava para o cenário, é impossível sair desse cativeiro. Olha aí, mesmo porque o povo estava amedrontado. O povo estava acorrentado não só pelas correntes babilônicas, mas estava acorrentado pelas correntes do medo. Meu Pai, como diz o adágio popular no Sonária, o medo falava mais alto. Quando ia tomar uma decisão, o medo falava não. Quando ia fazer alguma coisa, o medo falava não. Quando ia levantar a espada, o medo falava não. Quando ia cantar o hino, o medo falava não. Ou quando ia dar um passo, o medo falava não. A prisão estava posta nos pés, nos lábios, na mente, no coração. Não tinha mais como sair disso. Os povos que olhavam diziam: jamais vão sair, vão morrer na Babilônia. Mas glória a Jesus, o nosso Deus é o Deus da restituição. Levanta a mão para receber, porque eu quero profetizar para você. Deus hoje está abrindo a porta e esse medo está caindo por terra. O que vai falar alto não é o medo, mas é a voz do Espírito Santo dizia: prossiga, insista, persevere, resista, porque você vai conseguir, você vai chegar, você está livre. A porta da Babilônia se abriu, o guardião do medo caiu. Glorifica e bendiga o nome do Senhor. Vai dando glória enquanto eu preparo, mas não esquecendo. Eu acho bonito a introdução do Salmo. Quando o autor introduz o Salmo, ele diz o seguinte: quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, verso 1, capítulo 126, no capítulo 9, número 126. Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, os que voltaram para Sião, sabe o que parecia, pastor? Parecíamos que estávamos sonhando. Oh, deixa eu pedir mais uma catucada. Eu não costumo fazer isso, mas catuca e acaba dançando. Catuca no catuca, catuca no catuca, acaba. Catuca o seu irmão mais uma vez e diga: tem coisas que Deus faz. Coisas que parecem um sonho, mas não é sonho. Sabe por quê? Porque Deus não é Deus de sonho.
sonho. Deus é Deus de realizações. Você sonha e Deus realiza. Você volta e Deus assina. Você fala e Deus profetiza. O papel é seu, mas a ação é do Divino Todo-Poderoso. Então não pare de projetar, não pare de sonhar, porque o Deus que nós servimos, Ele ainda realiza sonho. Quem pode dar o nome ao Senhor? E eu quero profetizar esse cativeiro chamado medo, que está te amarrando e está sendo silenciado e deixa você mais profundo. A unção está quebrando o jugo que quer amordaçar as tuas mãos, que quer amordaçar os teus pés. A unção de Deus que está descendo sobre esse lugar. Vai, nossos céus. Bom dia. Profeta Ezequiel, um dos capítulos. Deus pega o profeta e espírito leva no meio dos vales ossos secos. Aí faz o profeta dar uma volta em torno. Isso tem uma exegese muito profunda. Diga para o seu irmão que o profeta não anda no meio do vale dos ossos secos. Fale. Porque se ele andar no meio do vale dos ossos secos, vai quebrar os ossos. Vai pisar os ossos, vai danificar os ossos, vai machucar os ossos. Já está quebrado e vai quebrar mais ainda. O que o profeta faz é dar uma volta em redor, diga, dar uma volta em redor. O profeta vê na situação para poder dar o diagnóstico preciso para Deus. Diga para o seu irmão, o profeta não é chamado para pisar em ninguém, é para ver a situação e levar para Deus. Coisa linda, papai! Oh, eu estou sentindo a presença de Jesus aqui agora. Para os irmãos verem o que aconteceu. Aí diz a Bíblia que o profeta fala: Senhor, tu sabes. O profeta joga a responsabilidade para Deus, porque pela ótica do profeta, ossos não podiam viver. Mas quem é o dono da sabedoria ainda é Ele. O dono do poder ainda é Ele. O que para o profeta parecia difícil, impossível, para ele era fácil. Aí o profeta, aí Deus fala: profeta, profetiza esses ossos. Aí ele fala: e profetizei, pastor, na Arábia, quando ele me deu ordem, e houve um grande rebuliço no meio do vale. Houve um grande rebuliço no meio dos vales, e se juntou ossos a ossos, telões a telões. Sabe quando aconteceu isso? Quando o rei Ciro, ele assinou o decreto: os filhos de Sião podem voltar novamente para a sua pátria de Sião. Não vou explicar como foi o processo, porque meu tempo já acabou. Podem voltar. Sabe o que aconteceu? Lembra daqueles que estavam com seus instrumentos pendurados nas árvores da margem do rio Quebar, do Salmo 126? Eles correram para a margem do rio Quebar, pegaram seu instrumento. Houve um rebuliço nas margens do rio Quebar. Os que tocavam harpa, afinou a harpa. Os que tocavam tamborim, afinou o tamborim. Os que tocavam corneta ou trompeta, fizeram a embocadura. Sabe por quê? Nós vamos fazer um culto, nós vamos fazer um avivamento, nós vamos fazer uma ação de graça, porque Deus já deu ordem de vitória. Fique de pé para terminar essa mensagem. Oh, diga para o seu irmão: nesse cativeiro você não morre. meu Deus! Ou esse medo que te aprisiona vai cair por terra. Consumar essa pregação. Como vencer esse tal de
A fé vence o medo. Olha o que é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova. Diga, parece que está ruim. Tenha fé que o negócio vai mudar. Tenha fé que o negócio vai mudar. Como diz aí, a roda vai girar. A roda vai girar. Deus já deu ordem. O cativeiro não está acabando. Esse medo está caindo por terra. Deus está fazendo assim, ó. Silencia, porque chegou a hora do meu povo cantar o hino da vitória. Deixa eu começar a falar. Afine o teu instrumento. Prepare o teu culto de ação de graça. Porque Deus já deu ordem. Medo, fique em silêncio. Porque quem vai agir agora sou eu. Antes que houvesse o dia, eu sou. E nada escapa do meu controle. Nada sai da minha mão. Operando eu. Não há quem possa impedir. Em nome de Jesus. Porque Deus não nos deu o espírito de medo. Deus nos deu o espírito de poder. O espírito de poder. De moderação. E de amor. Levanta a mão e diga: eu vou pegar. Nós vamos orar. Porque a palavra é uma profecia infalível. A palavra é uma profecia infalível. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, estávamos como quem sonhou. Porque dentro deles tinha esse questionamento: o que a gente está vivendo é a realidade mesmo? Ou é um sonho? O que está acontecendo? Nós voltando para Jerusalém, restaurando os muros de Jerusalém, o culto sendo restabelecido. Será que isso está acontecendo mesmo? Ou é um sonho? Existe um texto que diz que o povo, por muito esperar, a sua fé esmurece, desfalece. Mas quando você não desfalece, você experimenta de restituição. Quando você não desfalece, você vive a experiência de ver a glória da segunda casa sendo maior do que a da primeira. Eu quero orar para que você vença esse medo que sabota você e faz você acreditar que o Vale de Ossos Secos vai permanecer sendo Vale de Ossos Secos. Portas fechadas vão permanecer portas fechadas. Cativeiro vai permanecer cativeiro. Só que a gente vai orar contra esse medo. Porque o Vale de Ossos Secos vai ser transformado num grande exército. Portas fechadas vão se abrir. Porque a porta que ele abre, ninguém pode fechar. Esse cativeiro vai ser desfeito e você vai experimentar o resgate. Pastor, eu não acredito em nada disso. Eu só lamento, porque eu acredito. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Coloque a mão no seu coração e eu vou orar. Pai, na autoridade pelo nome de Jesus Cristo, nós acreditamos nesta palavra, nós acreditamos nesta proclamação. Arranca esse medo que se transformou em certeza, que se transformou em pânico e que
que se consolidou com uma incredulidade. Nós sabemos que o apóstolo foi muito inspirado quando ele disse que a dúvida é semelhante à onda do mar, que é movida pelo vento. Nós hoje renunciamos à dúvida. Nós não somos movidos pelo vento. Nós somos movidos pela palavra. E se a palavra diz que o tempo de cantar chega, se a tua palavra diz que é tempo de restituição, se a tua palavra diz que é tempo de abastança, se a tua palavra diz que a nossa vitória cedo vem, nós tomamos posse. Toda essa mãe que tem seu filho que não é cristão, se tu liberou uma palavra que ele vai se salvar, continue crendo, mãe. Senhor, essa mulher que tem um marido problemático e oprimido, e tu liberou uma palavra que tu vai quebrar esse homem. Que essa mulher continue crendo. Se cada família, se cada pessoa aqui recebeu do Senhor uma palavra, e Deus tudo está corroborando para ele acreditar que não vai dar. Tudo está corroborando para ele dar cada vez mais ibope para receber, para essa revolta. Senhor, um buraco se abriu debaixo de seus pés e ele está afundando, Senhor. Mas tu és socorro e presente na hora da angústia. Pega ele pela mão e não deixa ele afundar nesse buraco. Pega ela pela mão e não deixa ela afundar nesse buraco. Deus se livra dele. Deus se livramento em nome de Jesus Cristo. Dá o livramento, quebra o arco, corta a lança, queima os cabos do fogo e traz quietude. Fecha os olhos. Traz quietude, Senhor, para esse coração. Traz quietude, Senhor. Elevarás teu colorado. Traz quietude para esse coração. Se tu diz que não vai morrer, não vai morrer com. Se tu diz que tem algo grande para acontecer, vai acontecer. Silencia esse medo que está escondido atrás desse discurso. Como eu ouvi alguns anos atrás alguém dizer que não sonhava mais. E essa pessoa disse, pai, que não sonhava mais. Porque todos os seus sonhos jamais aconteceram. Deus, nós sabemos que tem sonhos que são verdadeiros, são loucuras e não vão acontecer mesmo. Mas existem sonhos que o teu Espírito gera. E os sonhos que o teu Espírito gera se concretizam. Como o Senhor perguntou para aquele homem: Abraão, haveria alguma coisa demasiadamente difícil ao Senhor?
sagrado.